Olá, muito bom dia. Eu sou a Cris do canal Feito Tarô e Terapias, um canal de tarô e terapias feito para vocês. Vamos de direcionamentos para essa semana que está começando. Na verdade começou ontem, né? Mas eu lanço o vídeo na segunda porque é quando o bicho começa a pegar. Então hoje, primeiro dia útil da semana, vamos saber quais serão os direcionamentos. Fazer uma leitura completaça. Trouxe um tarô e separei aí arcanos maiores e menores para dar aquela direcionada, quais são as energias, tá? E trouxe vários oráculos aqui para complementar a leitura. Então, se você tem alguma questão que a espiritualidade que é uma resposta da espiritualidade, trouxe os anjos respondem. Algum direcionamento aí, alguma coisa que vocês querem um norte, o Jardim dos Anjos e o Oráculo das Intenções. E para quem tem aí questões ligadas ao coração, Anjos do Romance. Então, vai ser uma leitura completaça, vai abarcar tudo o que você precisa de direcionamento para essa semana. Vamos lá, então? Trouxe como duas opções, separadores de montinhos. A opção número 1, a pedra ametista. E a opção número 2, a quartzo rosa. Claro, você pode escolher cada uma das pedras para uma área da vida, não tem nenhum problema, tá? Só não vá sentir que assim, escolhi relacionamento à ametista e depois essa aqui tá mais favorável, então vou acatar para relacionamento essa. Não pode, tá? Aqui não tem aquela história de troca a carta até sair uma carta que eu quero. A mensagem precisa ser passada e a gente tem que acatar com bastante humildade, tá certo? Peço, enquanto eu embaralho, que vocês, por gentileza, compartilhem esse vídeo, deem o like, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante e a gente trabalha aí a nossa energia de troca. Vamos lá então? Vou escolher agora um arcano maior, que vai ser a energia mais forte, mais importante da semana, tá bom? Nesse momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias, direcionamentos da semana. Diga lá, tarô. Tô ansiosa. Eu esqueci de falar, né? Escolhi o tarô para essa semana, Encantos de Lavanda. Tudo na paleta meio roxo, lilás. Cor que eu, como boa escorpiana que sou, amo. Vamos lá. Vou pegar 3 arcanos menores, tá? Os anjos respondem uma carta. Eu ouvi 2 cartas, gente, para cada opção. Então vamos lá. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é mesmo? 2 cartas para cada opção. Não sei se serão 2 cartas de todos, tá? Por enquanto, o direcionamento foi só para esse oráculo aqui. Duas também. A vantagem de pegarmos 2 cartas para cada opção é porque abarca o maior número de pessoas a mensagem, né? Oráculo, Jardim dos Anjos.
aqui é uma só. Agora, Jardim dos Anjos, Jardim dos Anjos já foi. Anjos do Romance. Romance Angels. Eu falo Romance Angels, mas esse meu oráculo ele é em espanhol. Então o nome dele em espanhol é Los Ángeles del Amor. Vamos lá. Os Anjos do Romance também numa só, tá certo? Vamos começar então a desvendar as mensagens, deixando aqui a opção número 2 de cantinho e vamos para a opção número 1, a ametista, que nos reserva para esta semana quais são os direcionamentos. Começamos muitíssimo bem. Uau! Meu Deus! Gente, que semana! Arrasaram! Nossa, arrasaram mesmo. Deixa eu colocar tudo bem direitinho aqui. Que lindo que tá. Que lindo, que lindo, que lindo. Semana excelente. Vocês começam com o arcano neste tarô aqui, chama a Louca. É uma energia de movimento, porque o louco ele está começando uma jornada, então é uma semana muito propícia para começo de novos, para iniciar novos ciclos. É uma energia que propicia viagens, deslocamentos. Ela pede que você se lance, que você se jogue. É uma energia que pede que você dê um salto de fé, que se você simplesmente escute a sua intuição e vá, tá? Não é uma energia de muito planejamento, é uma energia de acreditar, é uma energia que talvez aí no lado sombra, ela fale um pouco de responsabilidade, fala assim de você se jogar, mas sem pensar muito nas consequências. Para algumas pessoas, é isso que está precisando ser feito mesmo. Algumas pessoas que estão aqui ouvindo essa leitura, pensam muito, pensa, e quando pensa, de tanto pensar, para, racionaliza muito e acaba puxando o freio de mão. Não é o que essa energia, o que essa semana está pedindo de vocês. Essa semana está pedindo que vocês simplesmente se lancem, tá? Posso estar falando de alguém que está começando num trabalho ou que ainda vai começar num trabalho, né? Posso estar falando de alguém que está iniciando um romance, como a gente teve aí, tá? Segunda-feira a gente acabou de ter um final de semana, pode ter conhecido aí alguém no final de semana, ter uma energia de algo começando, ainda não é algo muito sólido, ainda não é algo muito firme, é um começo, aquele começo leve, gostoso, que tem umas sutilezas, né? É só aquela coisa do aproveitar o momento, de degustar o momento. Então, sinta essa energia. É uma energia que pede para essa semana um salto de fé, pede que você se lance, que você acredite, tá? Não se deixe levar por um planejamento muito excessivo, porque a tendência aqui é que quando você planeja muito, você puxa o freio de mão. Então, simplesmente se joga, tá? Sintam aqui uma coisa que me chamou a atenção, a leveza da saia dela. Aquela saia, né, esvoaçante, é uma energia leve mesmo. O tarô, ele nos fala de uma jornada. Quando sai a carta do louco, é o início dela. Então ele ainda não carrega bagagem, ele está carregando sua bagagem que é essencial. Ao longo da jornada, aí ele vai acumulando vivências, acumulando aprendizados, né? E a coisa, em alguns momentos fica mais difícil, em alguns momentos fica mais fácil. Aqui ele está só começando, então aproveita esse momento, tá? Uma coisa que me veio de falar aqui é o seguinte: esquece o que passou, esquece o que já foi vivido. É o começo, agora é o começo de um recomeço, tá? Vocês também vêm com a energia do 3 de paus. O 3 de paus é uma carta que fala de você, da tomada da ação, de você
ter escolhido algo e de você partir para aquilo, tá? É uma carta que fala de você já ter passado por um processo de escolha de algo e agora você planeja como vai agir, tá? Então percebam, aqui é um direcionamento para a semana. Acabei de falar, o louco ele não pede muito planejamento, aquela coisa toda. Sim, você precisa se lançar, acreditar, aquela coisa toda. Fez esse primeiro movimento? Aí sim, você vai começar a planejar. Vamos pensar com exemplos que fica muito mais fácil. Senti que minha vida está muito estagnada. O que eu preciso mudar? Geralmente segunda é quando a gente começa com as novas, com aquilo, querendo colocar em prática tudo aquilo que a gente sente que precisa mudar. Então quem está aí num trabalho que não está feliz, é o momento que se encoraja para pedir uma transferência, um aumento, né? Para quem está precisando, a gente está começando aí a primavera, já pensando no projeto verão, o dia que a gente começa um regime, o dia que a gente fala que vai voltar para academia. Eu mesma hoje pensei, vou para academia, não sei se vou ter coragem, mas vamos lá. Você teve esse pensamento, essa ideia, essa vontade que é da louca, aí você vai pensar como você vai implementar essa estratégia, esse objetivo. Então, para quem quer academia, se já não paga uma academia, né, escolher a melhor academia, o melhor plano, né? Se você quer trocar de emprego, começar a analisar o cenário, para que empresa você pode mandar currículo. Se você está trabalhando, mas você não está muito satisfeita na área que você está, na posição que você está, ou com o salário, como você vai se dirigir ao teu superior para falar a respeito do que você está buscando, do que você está almejando. Então é uma carta que aí sim pede um planejamento, tá? Então você começa a semana com ideias, se lançando para algo de maneira um pouco despretensiosa, mas começou esse movimento, aí sim o universo vai pedir de você um movimento, tá? Aí você tem na mesa também Rainha de Paus e Rei de Copas, que são energias, e percebam que a gente tem aqui uma energia feminina e uma energia masculina. Então vamos conversar um pouquinho sobre elas. A energia da Rainha de Paus é aquela que é extremamente poderosa. Ela é firme, porque firmeza é uma coisa de todos os reis e rainhas, né? Não estão nessa função à toa. Mas a Rainha de Paus, ela tem uma segurança, porque ela tem uma ligação com a espiritualidade muito forte. Então ela é intuitiva e ela tem um poder pessoal, um magnetismo pessoal absurdamente forte. Então essa energia aqui é para essa semana, ou vocês terão essa energia à disposição de vocês e poderão fazer uso dela, né, de maneira indiscriminada, ou vocês vão precisar se valer dessa energia aqui, tá? Para que vocês consigam esses objetivos. A energia da Rainha de Paus é uma energia de uma pessoa que quando chega no ambiente, ela não passa despercebida, tá? Então pode ser que esteja uma semana aí para vocês trabalharem bastante a autoestima, o teu poder pessoal, a tua força interna, tá? É uma energia maravilhosa. Das rainhas, ela é a mais fogosa, é aquela que tem mais presença, a mais chamativa, a mais bonita, tá? Então trabalhem aí essa semana. Essa energia precisa ficar muito forte. O Rei de Copas, ele é um rei extremamente amoroso. Ele tem um sentimento muito profundo, né, por todo mundo. Ele é o rei que mais ama, mas é o rei que menos fala a respeito dos sentimentos, tá? Então sinto que para quem está aí passando por questõezinhas ligadas ao coração, e por que eu falo do coração? Porque o naipe de copas, ele fala aí de questões ligadas a sentimento, né? Então quem está passando aí por questões de sentimento, dá uma segurada nesse momento, não fala muito não, dá uma seguradinha,
tá? O rei de copas, ele é extremamente amoroso. E por ser um rei, sabe o momento certo de agir, a maneira correta de conduzir as situações, tá? É o rei que mais ama. Então, se você trouxe aqui para a mesa algum direcionamento no que diz respeito a sentimento, a questões ligadas a relacionamento, tem uma energia aqui de amor e de um amor muito forte. É um amor maduro, não é um amorzinho qualquer, tá? Tem um sentimento forte, tem um sentimento robusto, mas é uma pessoa que não é né? Ele não se dá muitas declarações, não, tá? Você vai percebendo aí o envolvimento através das ações dele. Uma coisa que me veio aqui de falar, para quem trouxe questões aí de relacionamento, a energia da louca, ela pede que você se lance, tá? Que você faça um movimento. Mas esse 3 de paus aqui, ele pede aí um certo planejamento. Então, você quer entrar em contato? Legal. Você quer falar do que você está sentindo? Legal. Mas planeja o que você vai falar, tá? Porque esse rei de copas aqui, o rei de copas, ele já passou por vários perrengues afetivos, né? Por isso que ele não é muito dado a demonstrações de afeto. Ele sente, mas ele se segura, tá? Então, vai com calma para você não assustar esse rei de copas. Ele gosta de você? Ele gosta, mas ele fica na dele, tá? Porque ele tem muito medo de se machucar de novo, certo? Vamos lá. Para quem trouxe aqui alguma questão e quer uma respostinha dos anjos, os anjos falam que tem mudanças vindo aí para o caminho de vocês. São mudanças grandes e que vão trazer muitas felicidades, tá? Eles também falam que alguma situação precisa que você acredite. Se você acreditar, if you believe, essa coisa rola, essa coisa acontece, tá? Enquanto tiver dúvida, não vai rolar, não. Primeiro precisa que você acredite. E aqui vale aquela do Emicida que eu sempre falo, né? Você é o único representante do teu sonho na face da Terra. Se isso não fizer você se movimentar, se você não acreditar, não vai rolar, tá certo? O oráculo das intenções vem com a carta do foco, que fala assim: quando poluímos nossa mente com excesso de ideias e pensamentos, dispersamos nossa atenção para o que realmente precisa de foco. Deixe a hesitação e ansiedade de lado e resolva uma coisa de cada vez. E é bem aqui, ó, o olhar da águia. Foco no que você precisa resolver, foco no que você precisa agir nessa semana. A sabedoria também está aqui, Dona Coruja aqui na mesa. Lembrando que toda soma de experiência é bagagem de sabedoria que carregamos para a nossa vida. Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência sem interferências externas é o caminho da totalidade. Sabedoria para quem escolheu a ametista. Os anjos, o Jardim dos Anjos, falam de inspiração e me chama a atenção que esta carta ela tem uma cor muito semelhante ao tarô, Encantos de Lavanda, né? Então, uma energia que também da espiritualidade aí, né? O roxo é a cor da espiritualidade. E a carta que vem é a inspiração. Aqui tem uma mocinha escrevendo, não é uma mocinha. Aqui tem uma mocinha escrevendo e tem um anjo meio que conduzindo ali o que ela está escrevendo, né? Então, talvez seja uma semana para você se inspirar, para você pensar em projetos, pensar no que você quer fazer, no que você quer para a tua vida, tá? E pedir aí essa ajuda dos anjos, tá? Eu falo anjos porque o oráculo chama Jardim dos Anjos, mas aquilo que conversa com você espiritualmente, tá? Se você é do axé, vê o que te toca o coração. Se você é do Buda, o que te toca o coração, tá? A espiritualidade, por mais que tenha vários nomes, no fundo é tudo uma coisa só.
Então assim, mas vai na tua, pede a inspiração daquilo que você acredita, tá? Mas se deixe inspirar também, tá? Para quem trouxe questões ligadas ao coração, a carta que vem é o deixe estar. Deixe que a situação prossiga até o fim, tá? Sinto que tem algo aqui que ainda não acabou. Então, deixe estar, vá até o final. E nesse momento minha voz fica até um pouco meio, né? Desculpem, né? O pigarro, mas sabe uma voz assim, como se alguém tivesse com a garganta meio enrolada, assim, sabe um nó na garganta? Algo que precisa ser dito, deixe estar. Essa situação ainda não chegou até o final, tá bom? É isso para quem escolheu a ametista. Leitura linda, linda, linda. Parabéns para vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma semana maravilhosa. Já estou aqui meio que colocando, separando as coisas no lugar certo para facilitar para mim. Agora a gente vai para a opção número 2, o quartzo rosa. Assim como eu fiz na opção número 2, tá? Na opção número 1 ficou bem certinho. Tá bonito também, viu? Bom, qual é a energia principal para essa semana? Vocês veem com a energia do julgamento. Julgamento é uma carta que fala de novas oportunidades, né? Tem uma energia aqui de algo que volta para a tua vida para ser revisto, para que você seja refeito, para que seja reanalisado, para que seja resolvido, né? Tem aquela coisa, né, dos anjos voltarem. No tarot tradicional, os anjos estão tocando uma trombeta e a energia de Arcanjo Gabriel. E tem almas levantando do túmulo, né? E remete bem àquela questão, àquela cena do juízo final. Então, é o momento de você olhar para o que deu certo e o que não deu, o que está dando certo e o que não está dando, e mudar, tá? É uma energia que também fala muito fortemente, e talvez essa seja a essência desse arcano, de algo que volta do passado, do túmulo, para que seja revisto, para que seja realmente resolvido. É aquela energia de coisas que você realmente achava que isso tá ali, né? Já está sepultado, só que não. Então, é uma energia de você, para essa semana, se deparando com antigos sentimentos, com antigas dificuldades, com antigas sensações, tá? E por que eu tô colocando questões que não são tão positivas, né? Porque o que está resolvido e de forma extremamente positiva, ele não precisa ser revisto, né? Você já deu aquele check, né? Então, já resolveu, já lançou para o universo, beleza. Agora, existem ainda situações que precisam de um olhar mais aguçado. Precisam talvez passar por um processo de cura. Aqui pode ser que essa semana vocês tenham acesso a alguns gatilhos, sabe? E aí relembre de algo que vocês passaram e que aparentemente estava bem curadinho, e aí vocês percebem que ainda tem ali um resquício de uma mágoa, de um ressentimento, e aquilo precisa ser resolvido definitivamente. Se for o caso, o momento é agora, tá? Não se esqueçam, o julgamento, quando vem, é para que você olhe e resolva questões do passado, tá? Mas é uma energia muito boa, porque ela nos dá a possibilidade de corrigirmos algumas situações,
de resolvermos de maneira definitiva, de meio que fazer aquele... fugiu a palavra agora. Uma espécie de... Ai, gente, o nome disso é névoa mental. Aprendi esses dias. Inventário. A gente faz aquele inventário e vê o que deu, tá dando certo, que não dá, e vamos, bora mudar. É o universo te dando uma segunda oportunidade, uma segunda chance, por isso que não é ruim não, tá? Mas saibam, estejam atentos. Talvez essa semana algumas questões voltem e você pensa que está resolvido, mas não. Mas tem chance de resolver, tá? Depois vocês vêm com a energia do 6 de ouros, que é uma carta que pede aí equilíbrio. Ela vem me falar de trocas justas, né? De você dar e receber na mesma proporção. Às vezes a gente percebe ao longo da vida, né? Ou então, justamente quando a gente está meio que fazendo esse inventário aqui do julgamento, que em algumas situações a gente se deu mais do que recebeu. Ou então, que algumas pessoas se doaram mais e a gente não se doou na mesma proporção. O 6 de ouros vem falar disso, tá? Então, se for o seu caso, né, se você estiver fazendo uma análise aí, de que você está vivendo uma relação em que as trocas não são equilibradas, que uma das duas partes está ofertando menos do que a outra, né? Trata de equilibrar isso. Você está tendo uma oportunidade de olhar para essa área da vida e equilibrar, tá? E aqui não estou falando só de relacionamento, não. É que quando fala de relacionamento, fica gritante, né? E aí, relacionamento, família, relacionamento a dois, amizade, qualquer tipo de relacionamento. Mas aqui eu posso estar falando de trabalho também, tá? Porque naipe de ouros, né, é matéria. Então, posso estar falando de alguém que não está se dedicando tanto ao trabalho, que às vezes está exigindo muito, mas que no fundo não está percebendo que o seu comprometimento está sendo aquém do esperado, tá? Então, trabalha bastante essa energia de troca justa, de dar e receber na mesma proporção. O valete de ouros vem falar de uma energia de algo que está começando aí, tá? E que vai caminhar para uma solidez, para uma materialização. Posso estar falando de um curso que você vai começar essa semana e que vai te depois, né? Claro, né? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Naipe de ouros é uma energia demorada. Dos 4 naipes é o que mais demora, porque é uma coisa que trabalha a solidez, né? Então, tende a demandar mais tempo. O valete de ouros, ele é o início do início. Então, pode ser uma mensagem que vá te encaminhar para uma materialização, tá? Então, pode ser uma mensagem a respeito de um currículo que você mandou, pode ser uma mensagem que diga a respeito a algo, se for de relacionamento, a algo que está caminhando para a solidez, pode ser assim, um pedido, né? Vamos, assim, abrir o leque ao máximo, tá? Pode ser um pedido de namoro, né? Porque é uma coisa que está começando, mas que caminha para a solidez, tá? Posso estar falando de mensagens de trabalho que chegam, posso estar falando de um início, uma sinalização de uma promoção, posso estar falando, né, como eu disse, de um curso que você começa e que vai trazer para você algumas possibilidades de trabalho. Tem todo esse cenário. É uma energia de materialização que está começando, mas ela está bem numa fase inicial. Olha para isso com bastante atenção, tá? Talvez, depois de analisar tudo o que deu certo e o que não deu certo na tua vida, né? De olhar para as áreas em que você se dedicou muito ou não se dedicou, né? Você, no desejo de acertar as situações, você vai buscar novos inícios aqui, tá?
e vai buscar informações, vai buscar recursos, tá? Por conta dessa moeda aqui, é a mensagem que me vem. Vai buscar recursos para implementar essa nova fase, esse ajuste aqui, tá? O Cavaleiro de Copas me fala de algo que está vindo para a tua vida, que está sendo direcionado a você, que vai te trazer bastante satisfação emocional. Posso estar falando de um relacionamento? Sim, mas também posso estar falando de um relacionamento afetivo. Sim, posso, mas também posso estar falando de algum ajuste na família, nas relações familiares, né? Aquela treta familiar, sabe? Que vai se resolvendo, isso vai te dando uma satisfação afetiva, né? No coração, uma calma no coração. Posso estar falando também, e aí para as questões de trabalho, né? Aquela coisa que eu coloquei aqui, de algo que se inicia, posso estar falando de algo que se inicia e que depois, numa segunda etapa, num segundo momento, você vai perceber que vai aí te preencher de uma satisfação que você não esperava que fosse possível vivenciar no trabalho, tá? Sabe o que me vem aqui? Uma pessoa que tá, desculpem a expressão, um saco muito cheio do trabalho, que tá se dedicando muito pouco. Quando você faz o mínimo do mínimo, né? Para manter ali, para manutenção do cargo, e aí você olha para a situação e fala, não pode ser assim, e você dá uma guinada, e aí quando você muda a tua postura no trabalho, aquela coisa mais equilibrada, aí você percebe, fala assim, nossa gente, não é que trabalhar aqui até que é legal? Não é que realizar essa função aqui é muito legal? Vou compartilhar com vocês uma vivência que eu tive. Trabalhei muitos anos num banco e eu fazia um serviço de análise que era um pouco chato. E num dado momento a gente precisou fazer lá um ajuste e a gente trabalhava, meu departamento trabalhava na matriz, a gente tinha ligação com as agências. E tinha uma menina que eu trabalhava muito com ela e ela era uma pessoa muito agradável. E ela fez, né, um trabalho, ela escrevia, né, as mensagens para mim com uma amorosidade, e eu destaquei isso uma vez com ela. Ela falou assim, Cris, esse serviço é muito chato. Ela falou, então eu criei uma maneira de realizar da melhor maneira possível, como se ficasse agradável para mim. Ela falou, como se isso fosse uma coisa importantíssima, mas que eu precisasse me dedicar. E aqui é isso, sabe? É dentro de um trabalho que às vezes você não vê sentido, você acha chato, você acha enfadonho, é você criar amorosidade, tá? É isso. Nossa, eu fui lá atrás, tem mais de 20 anos, gente. Para quem trouxe, né? Quem tem respostinhas dos anjos, eles estão falando que tem uma energia aqui de recuperação, tá? Se você se recuperando aí de algo que você passou, algo que foi vivido, algo que não foi muito bom, né? Porque tem uma energia aqui de recuperação, é de algo que não foi muito bacana, mas a coisa tá vindo, coisa boa, recuperação para você. E tem também, aí sim, uma energia de sucesso. Olha que bacana, olha que coisa maravilhosa. Essa carta é linda. E tem um sucesso com um ponto de exclamação. Então é um sucesso mesmo, tá? O oráculo das intenções, uma das cartas é o plantio, que fala assim, ó, a vida é um reflexo da natureza. Se deseja resultados positivos, é preciso antes preparar o solo para o plantio. Portanto, não tenha pressa, faça uma coisa de cada vez e os resultados aparecerão no tempo certo. A carta não fala disso, tá? Não fala, mas tem aqui uma energia dos feijõezinhos. Todo mundo que estudou fez aquela experiência do feijãozinho no algodão. Então aqui me vem muito forte uma questão de criança interior, tá? Talvez quem esteja aqui, talvez essa mensagem seja para uma única pessoa. Talvez seja o momento de você olhar, tá? Para trás, olhar para sua criança, acolher aquilo que você viveu na primeira infância, que não foi legal, que não foi bacana, que traz até hoje, né, marcas, que tem traumas aí envolvidos.
agora é o momento de olhar para isso, tá? E aí tem também a carta da estratégia, e aqui tem umas abelhinhas todas lindas. Me lembra daquela música, abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. O momento pede planejamento e metas. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação. Mas lembre-se, a solução está nos detalhes. Então aqui, ó, esteja atento, planeja, mas dê uma atenção toda especial para os detalhes. O Jardim dos Anjos, eles falam da consciência. Olha que bacana, olha essa carta que linda aqui, uma energia de mar, mar é sempre maravilhoso. E aqui tem um tanto de água, água remete a sentimento, tá? Então, é um momento de tomada de consciências, de você desvendar e tirar o véu da ilusão e criar uma consciência a respeito da tua vida, do teu momento, do teu propósito e principalmente das questões ligadas aos sentimentos, tá? Para quem trouxe questões de relacionamento aqui, falando em relacionamento, muito importante, a carta do julgamento fala de reconciliação, tá? Então, se você quer uma reconciliação, energia forte para isso, tá? Mas, claro, né? Aqui vamos fazer uma leiturinha aqui especial para relacionamento. Julgamento fala de reconciliação. Em seguida tem aqui 6 de ouros. Nessa relação pode ser que um se doou mais que o outro, tá? Então, tem uma energia de um recomeço? Sim, tem uma energia de recomeço. Um recomeço com solidez, tem algo que vai... tem uma possibilidade dessa coisa te trazer bastante emoção, afetividade, porque você está pulando aqui de um cavaleiro de ouros, de um valete para um cavaleiro, então você tem um salto aí, né, em termos de maturidade de relacionamento, sim, tá? Mas não desconsidere esses 6 de ouros aqui, tá? Porque é importante uma tomada de consciência a respeito disso, a respeito do que aconteceu, tá? Então presta bastante atenção. Se o teu caso é uma questão de reconciliação, olha bastante para essas questões que foram, né? Para quem se doou mais, para quem se doou menos. Claro, se você se doou mais e recebeu menos, não vai ficar atacando na cara da pessoa, né, gente? Vamos combinar, né? Se você está dando uma segunda oportunidade, se é o caso de uma reconciliação, coloca as coisas em pratos limpos e vida que segue, né? Para trazer esse cavaleiro de copas aqui para a vida, tá? Agora, voltando aos anjos do romance, eles pedem que você faça um esforço, né? Olá. Um grande amor merece que se respeitem as etapas que você tem que passar. Então faz um esforcinho aí. Tá separado? Espera, vai voltar, né? A coisa tá demorando para desenrolar? Espera, tudo tem um momento certo, tá? Respeite as etapas, faça um esforço de respeitar as etapas. Um grande amor merece isso, tá certo? É isso, eu vou ficando por aqui, prometo que volto. Beijo enorme, tchau, tchau.